Acabei de fazer meu café e eu quero trocar uma ideia contigo pós-almoço, que é o seguinte. Você já parou pra se perguntar por que algumas pessoas somem do mercado de gestão de tráfego e você nunca mais viu falar delas? Por que muitas pessoas não conseguem de fato enriquecer nesse mercado? Você, por exemplo, um Pedro Sobral ou até mesmo nós aqui na Provisão. Com mais de 4 anos nesse mercado, vendi mais de 10 milhões somente com venda de serviço de gestão de tráfego, enriqueci nessa profissão. Várias pessoas do nosso time têm uma verdade obscura que poucas pessoas estão dispostas a falar. E é o que a gente vai trocar essa ideia ali em cima no escritório. Vamos subir comigo. Aposto. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, tá? Isso daqui é uma troca de ideia. Isso aqui não tem como objetivo fazer você desistir da gestão de tráfego ou até mesmo, sei lá, mudar e pensar em mudar se você já começou na gestão de tráfego ou se você vai começar, você optar por outra área. Mas sim, te trazer luz sobre algumas óticas que poucas pessoas falam. Afinal de contas, se os vendedores de curso e mentoria, quando eu falo vendedor de curso, são pessoas que vendem infoproduto. Não estou falando bem ou ruim dessa galera, tá? Bem ou mal dessa galera, enfim. Eu também vendo infoproduto, é uma profissão, a gente ajuda muitas pessoas. Mudei a vida de centenas de gestores de tráfego já que iniciaram a agência, começaram a gestão de tráfego. Mas são coisas que a galera não fala. São coisas que a galera não fala porque isso não faz parte de um pitch de venda. E eu vi que faltava esse tipo de conteúdo aqui na internet, então eu tô trazendo ele aqui para vocês. Vamos trazer luz e ciência para esses pontos que poucas pessoas falam. Primeira coisa que você tem que entender é que os clientes são alunos. Eles precisam ser educados, tá? Uma coisa que eu entendi depois de um tempo é que é o seguinte, tá? Os clientes, eles literalmente são como se fossem pessoas que estão começando uma jornada e não entendem nada daquela jornada, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Imagina você começar enfim, você, por exemplo, começou na academia, tá? E você vai lá, você pegou um personal, e o personal vai te explicar como que vai ser a jornada, etc, etc e tal. A partir do momento que uma outra pessoa vê você com o seu resultado lá na academia, ou com o seu corpo, etc e tal, uma pessoa vai ficar com desejo, essa pessoa vai querer ter o resultado de fato que você tá tendo agora. Só que o que acontece? Se essa pessoa querer começar essa jornada sem um personal, sem uma pessoa ajudando ela, ela vai se frustrar. Essa pessoa ela vai começar com uma excitação, uma animação muito grande, porém depois ela vai cair num vale, que a gente chama esse vale de conhecimento sobre o que vai acontecer. E a gestão de tráfego, ela é vendida quando o cliente está com uma excitação, o cliente está com uma empolgação de resolver um problema. Porém, depois dessa venda, acabou a excitação dele, acabou a emoção dele. Só que por muitas coisas que ele tem que fazer, ele não sabe. Então, quando você vende gestão de tráfego, você tem que entender que o seu cliente ele precisa ser educado para a gestão de tráfego, tá? E isso daqui acontece, isso aqui eu aprendi de uma forma muito difícil, digamos assim. Porque o que acontece, tá? Os clientes vinham, eles achavam que eles iam ter X resultado e realmente iam ter, só que eles não tinham conhecimento da jornada, eles não tinham conhecimento sobre, por exemplo, como que é a gestão de tráfego, como que metrifica o ROAS, qual que é o objetivo de um criativo, qual que é o objetivo de uma campanha publicitária, etc e tal. E se você não é um professor, se você não realmente está educando o seu cliente ali conforme a jornada que ele está passando, você acaba tendo grandes problemas com o seu cliente. Então, solução disso, inclusive eu vou trazer os pontos aqui e vou trazer soluções para isso. E a primeira solução, então, para esse problema, nesse primeiro problema que eu estou trazendo, o primeiro ponto de luz é: os clientes são alunos. Tá? Eles precisam ser educados. Então, o que você tem que fazer? Junto quando você vende gestão de tráfego, você não vai só vender você estando lá no gerenciador. Não, você vai ter que vender também uma educação. Você vai ter que talvez, não, quando digo vender, não é somente vender, mas talvez entregar para esse cliente uma forma dele se educar, dele entender como é a gestão de tráfego, talvez um onboarding diferenciado para ele, talvez um curso, uma plataforma, alguma área de membros, onde esse cara consiga entender aonde que ele está entrando, tá? Porque senão, isso vai fazer com que o cliente, é tipo aquele, digamos assim, chegou esse cara então na academia, no mesmo exemplo que a gente estava dando, e esse cara, ele foi pra academia, ele viu que não deu resultado, e em um mês ele ficou puto, ele começou a ficar bravo com o personal, o que acontece? A falta de conhecimento, a falta de educação, o que ela traz? Ela traz ira, ela traz fúria. E essa ira e essa fúria, ela pode fazer com que você tenha um péssimo relacionamento depois do seu cliente, e isso impacta lá no seu churn. E se você tá fazendo gestão de tráfego, iniciando agência, etc e tal, você sabe que o grande inimigo nosso literalmente é o churn, é a saída desses clientes, tá? Então, se você não educa esse cliente acaba de forma deseducada sendo da sua operação. Então, todo cliente precisa ser educado. Isso poucas pessoas falam. Ponto 2. Cuida da sua saúde mental mais do que o gerenciador. Sim,
O mais importante para você nessa jornada é a sua saúde mental. Quando a gente vende gestão de tráfego, a gestão de tráfego em si, gente, ela é algo que é muito complexo a gente mensurar o quanto que representa para o cliente, tá? É muito complexo. Porque o cliente, ele espera da gestão de tráfego, tá? Clientes menos educados, tá? Que a gestão de tráfego, ela vai revolucionar o negócio dele. Que ele vai apertar um botão e os problemas deles acabaram. E o ser humano, ele tem por natureza, tá? Ele tem por natureza uma tendência a sempre reclamar, tá? Por exemplo, a gente cresceu olhando o Jornal Nacional, a gente cresceu vendo pessoas falando de notícia ruim, olhando TV. Agora que a gente mudou com a era da internet, a gente fica mais no telefone e seleciona aquilo que a gente quer ver. Mas, normalmente os nossos clientes que são mais velhos do que nós, tá? Cresceram olhando o jornal. E jornal e TV era somente sobre notícia ruim. Era somente sobre notícia ruim. Parecia que o único gatilho de informação era ser uma notícia ruim, tá? Então isso foi moldando o cérebro das pessoas, foi moldando o cérebro das pessoas uma tendência a ir para esse lado. Só que quando o seu cliente te contrata, isso piora ainda mais. O que eu tô querendo dizer com isso, tá? Pensa o seguinte, se tem alguma pessoa, digamos que você tem que pintar a sua casa, e você vai lá e vem algumas pessoas, fazem um multirão, um amigo seu, não, vou te ajudar, não sei o que lá, vou te ajudar. Qualquer coisa que esse cara fizer, você não vai reclamar. Afinal de contas, o cara tá te ajudando, tá? Só que depois, pensa no seguinte modo, esse cara, ele diz pra ti que ele vai te ajudar depois de novo, só que ele vai agora cobrar. Custa tanto. E você vai pagar essa pessoa para isso. A partir do momento que o ser humano já tem essa propensão a reclamar, já tem esse lado natural, e segundo, ele te pagou, cara, se você não tiver saúde mental, se você não cuidar da sua mente, tá? Mais do que o gerenciador, você não vai conseguir seguir nessa jornada. Porque gestão de tráfego é algo que envolve venda, envolve escala, envolve a diferença na vida do cliente. Só que isso é um grande problema, é um ponto muito específico, é um ponto, tipo assim, é um ponto muito delicado. Porque você está sendo contratado, entre aspas, quando você está vendendo gestão de tráfego, para o quê? Para fazer diferença nesse negócio dele. E é literalmente isso com que ele espera. Só que como você é contratado para fazer e fica qualquer coisa fora, o cliente sempre vai trazer problema. Às vezes são problemas que não são nem relacionados a tráfego, eu sei por experiência própria. A maioria dos problemas não são devido ao tráfego, mas como você tá ali, baixa a venda, pode ser lá o vendedor dele, ele vai falar que é gestão de tráfego. Não consigo converter os leads, né? É questão óbvia aí, né? Para nós, ele vai dizer que é gestão de tráfego. Eu tive um problema com a minha funcionária, ele vai dizer que é gestão de tráfego. Ele sabe que ele não teve produtos para vender na loja dele. Ele vai dizer que o problema é gestão de tráfego. Então, o que acontece? Quando você é gestor de tráfego e você faz tudo muito bem feito, você não está fazendo nada mais do que o seu trabalho. É como se fosse um atleta. Pensa no Neymar, né? O Neymar faz gol, faz gol, faz gol, faz gol, faz gol. A partir do momento que o Neymar faz gol, ele está fazendo o trabalho dele. Se o Neymar erra um pênalti ou não faz gol em uma partida, ele é extremamente penalizado. A mídia cai toda em cima dele, tá? E de forma muito negativa. E as pessoas já têm essa propensão negativa a trazer o quê? A trazer algo ruim. Então agora imagina, você foi contratado somente para ajudar, para mudar na verdade. Você foi contratado não somente para ter, você foi contratado para mudar a vida desse cliente ali. Foi contratado para melhorar o resultado dele, do negócio dele, tá? Aí as pessoas já têm propensão a falar mal, trazer notícia ruim, digamos assim. Aí você foi contratado. Aí você pode fazer tudo certo, você fez algo, um fator errado, você vai ser extremamente penalizado, tá? Então, o que eu digo que se você não tiver a consciência, que você tem que cuidar da sua mentalidade, saber que, cara, se deu ruim, não tem problema, algum cliente ficou insatisfeito, não tem problema, eu demorei, inclusive, e até hoje não é normal, eu tenho que estar extremamente cuidadoso com isso, entendeu? Porque muitos do nosso trabalho, quando dá churn, etc e tal, o que acontece, isso é inerente do processo, do modelo de negócio, tá? Eu muitas vezes fiquei mal. Fiquei extremamente mal, fiquei algumas vezes um pouco depressivo ali por alguns dias por causa disso. Então, se você não cuidar da sua saúde mental acima do gerenciador, tudo acaba por aqui. Tudo acaba por aqui. Então, cuide da sua saúde mental acima do gerenciador. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: uma realidade, percepções diferentes. O que eu tô querendo dizer com isso? Pensa você tá no sinal, todos pararam no sinal, no semáforo na sua cidade, não sei como é que chama, mas vocês estão todos lá parados no sinal, tá? E o que acontece? Algumas pessoas estão dentro do carro ouvindo um podcast. Algumas pessoas estão olhando para o semáforo ali na frente, ali olhando diretamente para quando ele for abrir. Algumas pessoas estão olhando para as pessoas que estão pedindo, vendendo produtos ou pedindo algum tipo de caridade no sinal. Algumas pessoas estão só no telefone, dentro do carro, nem vê o sinal aberto. O que eu tô querendo dizer com isso, tá? Todas essas pessoas
estão numa mesma realidade. Realidade é uma só, tá? A realidade, ela é uma só. Porém, cada pessoa tem uma percepção de realidade diferente, tá? E eu demorei a entender isso quando a gente... Na verdade, eu demorei a entender isso há um bom tempo, tá? O que acontece? Existem clientes que eles veem valor em resultado. Existem clientes que veem valor em quê? Em movimento, tá? E o que acontece? Se você seguir entregando valor e resultado para esse seu cliente, tá? Esse seu cliente vai ficar contigo. Porém, cada cliente tem uma percepção de valor e de resultado diferente. Você não pode tratar todos os clientes como ele for, se ele for igual. E isso não tem nada a ver com a sua oferta, tá? Às vezes as pessoas vendem gestão de tráfego como, pô, se você fazer isso aqui para tal cliente, você entregar tal coisa, se você entregar automação, se você entregar uma inteligência artificial, se você fazer isso. Mas a grande maioria das vezes é se você conhecer o seu cliente, saber o que é a percepção de valor para ele, saber o que ele espera a partir do momento que ele realmente contratou o teu trabalho, isso vai fazer com que você consiga, sim, ter a mesma percepção de realidade do que ele. Exemplo, se você tem um cliente que esse cliente, ele gosta de movimento, afinal de contas você foi contratado, você vai ser contratado, foi contratado. Tá? E esse cara, ele gosta de movimento, ele gosta de evidência, ele gosta de ver o trabalho acontecendo e não ansia o resultado. Tem cliente, outros que só querem o resultado, eles nem importam se você está falando nos grupos, se você não está falando, etc e tal. Os clientes eles só querem saber dos leads chegando. São clientes que para você entregar valor, a realidade, a forma de você estar conduzindo esse trabalho é totalmente diferente. Então tem clientes que você vai ter que estar fazendo o quê? Evidência no grupo. Você vai ter que ter o tempo todo evidenciando aquilo que você está fazendo. Afinal de contas, você está no seu gerenciador na sua casa, tá? E ele está lá no negócio dele. Então, tudo que você fazer é bom que você evidencie para essa pessoa ter o quê? Pô, ele está trabalhando do outro lado. Agora, tem alguns clientes que o dia dele é corrido, que, cara, ele nem quer que tu mande. O WhatsApp dele já tá cheio, ele já tem um monte de coisa para fazer. Então, esse cara nem quer que tu fique mandando coisa para ele lá do outro lado, entendeu? Porque parece que você tá querendo mostrar trabalho e não é isso que é a percepção de valor para ele. Então, qual que é a solução que você pode trazer para isso, tá? No seu onboard, na sua entrada também, é entender a fundo o que esse cliente espera, o que ele espera depois que ele te contratou, o que é resultado para ele, como que ele consideraria esse payback, esse pagamento do investimento que ele está fazendo tanto no teu serviço como também nos anúncios. Então você tem que entender o que é a realidade para esse cliente. Esse cliente ele está olhando no telefone, lá no sinal, ele tá olhando pro sinal vermelho e esperando o verde chegar, ele tá olhando para quem tá pedindo caridade no sinal. Você tem que entender qual é a ótica que esse cliente tá indo, e isso vai fazer com que você seja assertivo, porque afinal de contas você pode estar lá na sua percepção de realidade, mas não tem nada a ver com a realidade dele. Tópico número 4. Os clientes veem o negócio deles, você só vê o seu gerenciador. Esse aqui é um ponto muito importante que muitos gestores de tráfego, principalmente iniciante, eles não entendem, tá? Isso se rebate até mesmo com o tópico anterior de percepção de realidade, tá? O que acontece? Você tem que entender que quando você vende para o cliente, você está olhando para o seu... Ou melhor, quando você está atendendo o seu cliente, você está olhando o quê? Você está olhando para o seu gerenciador. Você está olhando para o seu gerenciador, você está na sua casa, você está no escritório, etc e tal. Você está olhando para o gerenciador. Mas para o cliente, isso significa a vida dele. Você tem que entender que quando você está atendendo um cliente, não é sobre gerenciador. Não é sobre quantidade de leads, etc e tal. Não. Na verdade, você vendendo, essa é a verdade nua e crua, tá? Que o que você menos vai fazer é gestão de tráfego. Posso dar certeza, algumas pessoas vão dizer aqui que não, mas cara, eu já fiz mais de 10 milhões nesse mercado, tá? É menos sobre gestão de tráfego. Principalmente quando tu pega negócios menores e depois tu tenta escalar isso para clientes maiores, tá? Clientes menores, cara, é muito pouco gestão de tráfego. Clientes maiores, aí você fica mais ali em cima do tráfego, porque ele já tem um time mais estruturado e tende a cada um fazer uma atividade. Mas quando o cliente é pequeno, sei lá, fatura aí seus 3 milhões ano, cara, que dá em torno, sei lá, dos 200 mil, você vai ter que fazer muita coisa para ele. Você vai ter que fazer muita coisa para esse cliente. E o que acontece? Quando você tá olhando pro gerenciador, ele tá olhando pro negócio dele. Aquilo ali é a vida dele. Tá? Então entenda isso, eles não falam, a verdade no icru é que as pessoas falam como se você só estivesse vendendo gestão de tráfego, mas não, cara, significa a vida desse cliente. Esse cliente ele tá dentro do negócio dele, ele chega, primeira coisa que ele pensa é no negócio dele, primeira coisa quando ele sai é no negócio dele. Então não olha pro negócio do cliente somente pro gerenciador, esquece o gerenciador, vai além, vai pro Instagram, vai pro WhatsApp, faz cliente oculto, faz o que for, mas entenda de uma vez por todas, gestão de tráfego é
pouco sobre gerenciador e muito mais sobre o cliente. É muito mais você se tratar como um marqueteiro, como uma pessoa que vai estar fazendo marketing para esse cliente, trazendo soluções, do que você ficar estacionado somente dentro do gerenciador, tá? Inclusive, diversos projetos que a gente já teve aqui, muitas vezes o resultado muito bom, a percepção de realidade, resultado muito bom, só que estava tudo tranquilo ali, projeto fluindo, gerenciador, já tinha ajustado tudo. E esses clientes, eles acabam saindo, por quê? Porque eles sentem pouco senso de quê? De movimento. E na cabeça deles, pô, o meu negócio precisa de mais, o meu negócio precisa de mais. Então é pouco sobre gerenciador e muito mais sobre o cliente. Enquanto você vê o seu gerenciador, o cliente vê a vida dele. Tópico número 5, não venda efeito, venda a causa. Isso aqui é algo que literalmente eu sei que não vende, eu sei que isso daqui não vende se você for fazer com seus clientes, mas é algo que a gente faz aqui na Provisão e eu prefiro fazer isso, tá? Isso é uma ética minha, uma cultura nossa, tá? O que eu tô falando com que não venda efeito, venda causa? O que acontece? O aumento de faturamento dos clientes que você vai estar pegando e você vai estar atendendo, tá? Esses clientes, o faturamento deles é uma engenharia, é um complexo de atividades a serem feitas para que esses caras consigam atingir o faturamento. Então, o faturamento ele é o efeito. A causa é o quê? O bom atendimento, o bom criativo, o bom tráfego, as boas ofertas e todas as outras coisas que ele tem que tá fazendo, os bons produtos, prazo de entrega, enfim, um monte de variáveis, acho que tenha ficado claro, tá? Só que o que acontece? Muitas agências, muitos gestores de tráfego se frustram porque vendem errado. É até um pouco complicado falar isso daqui, porque isso daqui eu sei que não vende, tá? Eu sei que não vende, eu sei que isso daqui não vende. Mas, cara, a gente faz isso daqui na Provisão. Eu sei que a gente poderia vender muito mais, tá? Mas a gente, mesmo fazendo isso daqui que eu vou falar pra vocês, que é vender o que a gente controla, ainda dá muito problema, na grande maioria das vezes, tá? Então, o que acontece? Venda aquilo que você faz. Venda aquilo que você controla. Tá? Não vende faturamento do cliente, não vende que ele vai escalar, não vende que ele vai aumentar 3 vezes o faturamento, não faz isso, essa é a verdade nua e crua, não faz isso, tá? Porque se você fizer isso, você vai ter um grande problema de um cliente frustrado, um cliente que depois não acredita no tráfego pago, um cliente que depois vai ser difícil de ele realmente voltar a acreditar. E quando esse cliente ele para de acreditar no tráfego pago, ele não para de acreditar somente na tua empresa. Ele para de acreditar em todas as empresas do mercado, ele para de acreditar até mesmo no negócio dele, tá? Então, e você também muitas vezes vai pegar se pensando assim, porra, cara, eu fiz lá, eu falei, mas não deu certo. É um tiro no escuro, então não dá tiro no escuro. Vende o quê? Qual que é a solução para isso, tá? A solução é você vender o quê? A sua entrega, vender o projeto, vender a atuação. Você não precisa vender uma casa linda. Você pode vender a pintura. Você pode vender a implementação do piso. Você pode vender a instalação elétrica. Agora, se isso... Eu vou dar exemplo para vocês aqui, um exemplo muito prático, tá? Exemplo. A academia nenhuma vende o corpo sarado. Mas pensa na academia e pensa num procedimento estético de cirurgia, tá? A cirurgia, sim, eles podem vender, que a cirurgia ela faz o corpo perfeito. A academia não. A academia não vende isso. Por quê? Porque depende do cliente. E a serviço de gestão de tráfego, ele envolve uma questão de fatores que ele tá fora do seu entendimento, ele tá fora do seu controle, ele tá fora daquilo que você controla. E rapaziada, cara, entendam isso de uma vez por todas. A academia ela é barata, por quê? Porque depende das pessoas. Se gestão de tráfego fosse realmente algo que você pudesse garantir, ninguém estaria vendendo gestão de tráfego. As pessoas estariam sendo sócio de negócio. Se eu pudesse controlar toda a jornada e tivesse certeza que eu conseguiria entregar e controlasse de ponta a ponta, eu seria sócio dos meus clientes. Eu não estaria vendendo gestão de tráfego mensal. Eu estaria no quadro societário da empresa. Porque afinal de contas eu entrego algo de muito valor e é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então o que acontece? Venda aquilo que você consegue entregar. Por que uma cirurgia pode cobrar 30 mil reais, 100 mil reais, enquanto a academia cobra 100, 130, 150 por mês? Porque a academia, ela vende os aparelhos, ela vende a utilização, mas ela não consegue vender o resultado, porque depende da pessoa que vai estar sempre na academia. Enquanto outra, a pessoa entra de lá de uma forma, zero esforço e sai. Então, a cirurgia, ela controla essa jornada. Ela controla. Então, qual que é a minha solução aqui para você, tá? Venda e prometa só aquilo que você controle toda a jornada. Porque quando você não controla e você vende isso, cara, isso queima o nosso mercado. Isso queima a forma com que as pessoas veem gestão de tráfego. E ia ser muito mais fácil se tivesse profissionais
extremamente dedicados a entender isso aqui que eu tô falando, ia ser muito mais fácil de todo mundo acreditar em gestão de tráfego. Realmente é algo que muda o negócio, muda diversos negócios, só que muitas pessoas estão frustradas porque profissionais mal intencionados ou muito forte no momento da venda ali, venderem aquilo que não é real. E a verdade é que até mesmo essas pessoas que fazem isso acabam se frustrando. Então, não venda o efeito, venda a causa. Isso é que eles não falam, mas é isso que você tem que fazer. Bom, isso aqui são alguns conselhos, tá? Que eu gostaria de passar para vocês de que quem tá vendendo infoproduto, quem tá vendendo curso, mentoria de gestão de tráfego não fala. E o meu intuito aqui é te alertar. É um mercado bom? Sim, eu enriqueci nessa área. Eu mudei a minha vida, eu mudei a vida da minha família, eu mudei várias coisas, tá? Várias coisas que a gente impacta quando a gente prospera, e eu prosperei através da gestão de tráfego, vendendo esse serviço, e mudei várias, inclusive já fui até pra Europa com alguns dos clientes meus, até onde tu tá gravando esse vídeo. Eu tô pra ir agora uma segunda vez, então tipo assim, muitas pessoas mudaram de vida e eu mudei. Só que o que acontece? Isso são desafios que a gente encontra, tá? E pouquíssimas pessoas eu vejo falando sobre isso, tá? E se você quiser o meu auxílio, se você quiser o auxílio da provisão nessa sua jornada de estar iniciando na gestão de tráfego ou até mesmo escalar sua agência para 100, 200, 300, 400 mil por mês, basta você clicar aqui na descrição do vídeo e fazer uma aplicação que a gente pode estar te auxiliando na tua jornada, beleza? Tamo junto, deixe seu comentário, deixe sua curtida, quero seu engajamento aqui para saber o que vocês acham desse vídeo e pode dar até mais sugestão de tema. Tamo junto que eu tenho bastante coisa a querer fazer e eu terminei meu café. É nóis, abraço.